que naquela época um rei especial deveria vir à terra. E ali, na cidade de Magi, ele contemplava os astros, procurando um sinal. Era o filho do rei, da comunidade local. Mas para ele era muito mais importante o reino interior do que as largas terras palacianas de seu pai. E um dia, em que ele observava os astros, ele viu uma estrela que coruscava mais esplendidamente. Então o jovem saiu a correr como uma criança e, procurando seu pai e os demais membros da corte, lhes disse: acabo de receber um sinal. Hoje um rei especial vem à terra. E o seu pai, afagando, lhe disse: como podes sonhar tanto? Esse rei de que falas, com certeza sou eu, ou será você, que tem a missão de governar nosso povo, levando-os a conhecer a verdade e o amor. Mas um rei que vem cavalgando as estrelas e cujo reino se estende além das dimensões do infinito, esse rei não existe. Mas o jovem, tomando documentos antigos, mostrou-lhes um cometa que parecia que tinha uma cauda e que indicava um lugar. Então ele olhou para aqueles que o cercavam e disse: eu partirei. Já vendi todos os bens que a mim me pertencem e comprei 3 gemas que desejo oferecer ao meu rei. Trata-se de um diamante lapidar, como gota de lágrima do infinito, de um rubi que parece ter petrificado em seu interior uma gota de sangue, e uma pérola pálida como as pérolas de Ofir. Quem me acompanhará? E a velhice cansada, aqueles apegados aos bens materiais, um a um, se afastaram, e ele, sozinho na frente de seu pai, pedindo a sua bênção, partiu. Levava consigo um escravo, Orontes, a quem o seu pai deu a missão de levá-lo, acompanhá-lo pelas terras ardentes, e que quando voltasse teria a sua liberdade. E ele partiu. E enquanto caminhavam, galopavam pelo deserto, o seu escravo lhe dizia da insanidade daquele tentame, porque caminhar pelo deserto, procurando um lugar de encontro que os cavalos não aguentariam. Mas ele dizia: Orontes, temos que chegar até o ponto de encontro, até a meia-noite do 3º dia. Lá me esperam Belchior, Baltazar, Gaspar, que vieram das terras da Síria e Babilônia, das terras além do Levante, para nos encontrarmos nas colunas quebradas e de lá seguirmos ao encontro do nosso rei. Mas lá chegando, encontraram o ponto de espera vazio. O sol já realizava o seu périplo, e por mais que Orontes gritasse: Gaspar, Belchior, Baltazar, a sua voz se perdia no deserto e apenas tinha como resposta o vento ululante que parecia rir as gargalhadas do seu desapontamento. Mas a estrela continuava a apontar um sinal. E então eles caminharam deserto adentro por 1 mês, até que chegaram a um lugar, a uma vila, onde o silêncio reinava. Eles adentraram o casario e começaram a procurar. Não havia viva alma. Parecia que a boca do silêncio havia calado a voz das pessoas viventes. Eles bateram numa porta,
Uma jovem a medo veio abrir e lhes disse: estrangeiros em Belém, a essa hora do dia, não sabeis que Herodes determinou que os homens válidos partissem para as montanhas e que as mulheres e as crianças ficassem à espera de determinações? Mas eu venho procurar um rei. Trago no meu coração esculpida a figura de um rei. E conforme os astros, ele nasceu aqui, em Belém. Um rei em Judá? Não, jamais as terras de Judá receberam a visita de um rei. Mas não passou por aqui, no último mês, uma mulher que tivesse deixado pegadas luminosas de um filho especial? E a jovem Ruth parou para pensar e depois de um longo meditar disse assim: eu me lembro de um casal estranho que chegou, com ninguém falou e partiu depois de alguns dias, como as dunas que mudam de lugar pelo vento do deserto. Mas para onde foram? Com ninguém falaram, mas depois soubemos do estalajadeiro que iam ao Egito para fugir da sanha má que pesa sobre Israel. Mas ao Egito, é tão longe o Egito. Nesse momento, um barulho, um clangor de guerra irrompe e cavaleiros armados de espadas adentram o povoado a matar crianças. E a Ruth, que tem um filho nos braços, dá-lhe a criança que sorri. E ele se lembra que, apesar de jovem, também fora pai. Tiveram um filho, tiveram uma filha. E numa noite as chamas crepitaram e levaram as 3 vidas, o deixando extremamente a sós. E por isso, ele acreditava que se encontrasse aquele rei, que vinha trazer a mensagem de amor à terra, ele conseguiria encontrar as respostas do que seria a vida após a vida e conseguiria sair do longo vale da desolação. Ele entrega a criança à sua mãe e toma a porta da casa. E quando o legionário chega com a espada levantada, ele diz: capitão, eu sei que o capitão cumpre o seu dever e eu queria parabenizá-lo pela sua fidelidade a Herodes. Mas, e tomando do rubi, ele lhe apresenta a gema preciosa e diz: eis o que eu lhe ofereço, apenas para não ver. O legionário tomou da gema preciosa, olhou-a, guardou-a no bolso, colocou a espada no pescoço do rapaz e gritou para a tropa: aqui não há criança nenhuma, e partiu. Então ele começou a sua longa caminhada em busca do seu rei. Pelo deserto, o seu escravo ia lhe dizendo: voltemos, meu senhor, voltemos a Magi. Como encontrar um rei que não se sabe onde dorme, não se sabe o nome? Mas ele prosseguia e foi até as terras benditas do Egito, para descer a correnteza ubérrima do rio da fertilidade. E agora estava em Alexandria, em Tebas, está em Mênfis, e pergunta ao faraó: onde estaria o rei? Um rei que não venha da descendência do glorioso sol Atom, que cuida e cultiva as terras benditas do Egito? Ninguém sabe. Mas há ali um rabino, e ele vai procurá-lo. Onde encontrar o rei de Israel? O rabino toma dos escritos de Isaías e diz: onde o procuraste? Procurei nos palácios, nas casas senhoriais. Procurei junto às pirâmides. Procurei no vale dos reis. Não. Isaías diz que esse rei, quando chegar, será a esperança dos desgraçados, será a luz dos olhos dos cegos, será a paz dos desesperados.
se ele é o rei de Israel, em Israel, que mantém na consciência a presença do Deus Uno, é lá, junto aos pobres e deserdados, que ele deve estar. E ele volta. E pelo caminho, encontram caravanas esfaimadas. Ele se compadece, mas seus recursos estão no fim. Então ele toma do diamante, que era a lágrima do infinito, vende-o e passa a alimentar as caravanas famintas. Já estão há muitas semanas de viagem, quando Orontes lhe diz: meu senhor, retornemos à magia, meu amo, meu mestre. Nós já nos falta 2 gemas. Esse rei com certeza não existe, ou se existe foi encontrado pelo cutelo de Herodes. Ele chorava e meditava. E estavam ainda a atravessar o deserto, quando de repente foram cercados por ladrões. Uma faca veloz rompeu a defesa da bolsa onde ele guardava a sua última gema, a pérola preciosa. Ele gritou, Orontes correu, mas quando viram, estavam cercados de leprosos. E então ele foi sendo levado e ficou olhando aqueles homens mutilados, apodrecidos, o olhar cheio de rancor e de ódio. E Orontes procurava se resguardar, e uma voz feminina gritou: tragam-no aqui. É um peregrino persa, e os que vêm de lá conhecem a arte e a ciência de curar. Se ele curar o meu filho, que é cego, nós lhe restituiremos os seus bens. E veio uma criança, cuja vista havia se apagado nas areias ardentes do deserto. Depois, ele viu uma criança de pernas amputadas, o rosto coberto de lepromas, como flores pútridas num pantanal. O seu coração se condoeu, e ele disse: Orontes, vá, traga os nossos animais, onde tinham minhas malas de instrumentos, de medicamentos. Meu senhor, iremos ficar com esse povo podre, meu senhor, mas e o seu rei? Orontes, só um dia. E depois de um dia, mais um dia. Depois de uma semana, outra semana. Depois de um mês, mais um mês. E ele ali ficou. E perguntou-lhes: por que roubar? Por que prostituírem-se? Por que todos os odeiam lá fora? Porque não temos outra arte. Mas porque não trabalham a terra, não irrigam, não plantam, não colhem? Porque não sabemos, não temos quem nos ensine. Pois eu ficarei. E ele começou a trabalhar com eles, e a terra foi trabalhada, as pedras foram separadas, instrumentos toscos foram construídos, a barragem foi feita, e depois a água correu pela areia poeirenta, e eles começaram a plantar, começaram a semear, e ele ali ensinando-os a valorizarem a vida, a terem dignidade. E o tempo foi passando. Chegou o dia da colheita, o dia maravilhoso em que o trigal maduro fez a sua cabeleira de ouro brilhar de encontro ao sol. E eles estavam felizes. Numa festa maravilhosa, havia música, atabaques, o vinho capitoso, os frutos secos, e a festa ia esplendendo, quando na cidade o desespero tomava conta dos corações. Eles agora roubam-nos a água, já não compram de nós o pão, o trigo e a cevada, destruamos a sua horta, queimamos os seus campos e a sua colheita. E em meio à festa, o jovem cego, que ele não conseguia curar, estava ao lado de Orontes, que não se aproximava de nenhum leproso, e o jovem cego dizia: mas
sinto algo estranho no ar. E de repente, apurando o olfato, ele gritou: fogo! Era o trigal queimado. Artaban, quando os viu, teve uma dor no peito e teve o seu primeiro desmaio. Quando ele acordou, a rainha Judite lhes disse: faremos tudo de novo. E sorriu. E novamente continuaram as lidas de todos os dias. Ele já não esperava mais encontrar o seu rei. Um pesado silêncio havia caído sobre a boca profética de Israel. Numa época de dificuldades, ele entregou a pérola a Judite e disse: venda, compre trigo, compre pão, já não tenho o que fazer com ela. Um dia, Orontes se aproximou dele e disse: meu senhor, quase 30 anos são passados. Já que não ides retornar, dá-me a minha liberdade. Estou ficando velho, meu senhor. Orontes, depois que voltarmos de Jerusalém, dar-te-ei a tua liberdade. E desceram a montanha de Lepra, rumo a Jerusalém. Quando lá chegaram, a cidade estava convulsionada. Havia palmas e ramos pelas ruas. E eles ainda ouviram os gritos de Hosana, aleluia, que saíam pela via Formosa e perdiam-se no vale do Cendron. E então eles perguntaram: de que se trata? Não sabiam o significado daqueles rumores. Voltaram à montanha da Lepra. Ele deu a liberdade a Orontes: dou-te a palavra de meu pai, dou-te a liberdade, para que tenhas uma velhice em paz. Orontes, louco de alegria, desceu a montanha para gozar sua liberdade em Jerusalém, levando consigo o jovem cego. E quando lá chegaram, havia um rebuliço, um tumulto, e ele perguntou: do que se trata? E alguém respondeu: é o nosso rei, é o rei de Israel, que estava no monte a orar e agora desce à cidade para nos falar. É o nosso rei. Então ele perguntou: mas o que faz esse rei? O rei, ele ilumina os olhos dos cegos, ele limpa a lepra, ele dá som aos ouvidos tapados, ele dá vida aos membros hirtos. O jovem cego teve uma sensação diferente, e as apalpadelas começou a seguir a multidão. Orontes voltou veloz à montanha de Lepra e disse: meu senhor, o seu rei chegou, meu senhor, vinde vê-lo. Ele chegou, os infelizes o acompanham, o seu trono é o coração, o seu tapete são as estradas empoeiradas, e o seu manto é a dor do mundo inteiro. Vinde vê-lo, Senhor. Não me receberia ele. Eu estou velho e acabado, já não tenho nada para lhe oferecer. Eu sou o quarto rei mago, aquele que saiu da história, porque Baltazar, Gaspar e Belchior retornaram. Sou um rei amaldiçoado, sou o quarto rei mago e o único que não viu o seu senhor. Nesse momento, o jovem cego chega correndo e diz: minha mãe, eu vejo, Jesus me curou. E ele olha o jovem e pergunta: mas como foi? Foi tão fácil. Eu me aproximei dele na multidão. A multidão o perturbava, mas ele não se perturbava na multidão. Então, ele me olhou, e uma força estranha percorreu-me todo, e uma voz suave me disse ao ouvido: vê, eu quero que tu vejas, vê. E então, abriu-me a claridade dos olhos, e eu vi o seu rosto pleno de beleza e de amor.
Eu vi os seus olhos transparentes de misericórdia. Eu vi o seu cabelo brilhando à luz do sol. Havia nele tanta beleza, tanta bondade, tanta ternura, tanto amor, que eu vim buscar os meus irmãos de lepra para que o vejam também. Não me receberia ele. Já não tenho mais nada para ofertar-lhe. Então Judite retirou do seio agora murcho a pérola e disse: eis a sua pérola, guardei-a para o encontro com o teu rei. Vai, dá-lhe, brinda-lhe. E ele olha para Orontes e diz: tu me levarás, Orontes, como teu escravo? Não. Como meu irmão, Orontes, tu me levarás? E desceram a montanha de lepra. Agora, caminhando com dificuldade, chegam até a cidade e informam que ele ceiara com os seus numa casa ali nas redondezas. Mas quando ele chega, já não há mais ninguém. Uma jovem, que parecia uma escrava, limpava as mesas e o chão. Onde está Jesus? E ela o mira e diz: estrangeiros procurando pelo mestre? A ordem, Jerusalém. O sinédrio se movimenta, a tragédia no ar. Que quereis do Senhor? Eu também sou um rei que perdeu o trono. Sou um homem velho e cansado. Eu só queria ver Jesus. Então a jovem se aproxima da porta e olha lá longe o monte o Getsemane e diz: ele está no monte, onde foi orar para esperar o sacrifício, como disse ainda há pouco na ceia. E eles vão, e Orontes lhe diz: saiamos daqui, Senhor. A noite está ardente, eu presinto desgraça e tragédia no ar. E quando eles chegam ao monte, encontram um estranho, de olhar esgazeado, e ele lhe pergunta: onde está Jesus? Ele responde: eu não sei. Sabe sim, és um dos dele. Eu não sei. E o galo cantou. Então o estranho pôs as mãos na cabeça e disse: ele sabia que eu ia trair. Ele sabia. Ele desceu para a cidade. Está agora sendo julgado por Pilatos. Eu, que sou seu amigo, o neguei e não tenho coragem de ir atrás dele. E eles desceram até o palácio de Pilatos. Lá chegando, ele pergunta ao legionário à porta: onde está Jesus? Vai-te daqui, velho! O legionário o esbaldurou-a. Ele cai no chão, ouve-se no ar a chibata, o látego rasga as carnes. Capitão, que ruído é esse? O que é isso, capitão? É o coroamento do seu rei. E gargalha, e gargalha. Ele sente uma dor inusitada no peito, perde os sentidos e permanece ali, como morto, por muito tempo. Quando recobre os sentidos, o seu fiel escravo lhe diz: meu senhor, Orontes, onde Orontes? Passou, meu senhor. Passou de mãos atadas, carregando a cruz. Passou, meu senhor. Eu pensei que estivesseis morto. Leva-me até ele, Orontes. E ele sai com dificuldade. Mas quando chegam à via dolorosa, eis que uma guarda pretoriana se aproxima e ele vê uma jovem que grita pedindo socorro. Era Samir. O pai havia dilapidado toda uma fortuna. E ela, agora, ia ser vendida como escrava para pagar os credores. Então, ela lhe pede que lhe salve a vida. Ele lembra da última gema preciosa, retira a pequena bolsa com a pérola e entrega ao soldado. E na luz dos relâmpagos daquela tarde que se fez noite, o soldado olha a pérola, sorri, guarda-a no bolso e lhe entrega a moça. Ele abraça a jovem e devolve a liberdade.
e vai caminhando pela via dolorosa, mas quando chega à última porta, ele vê lá longe um corpo arriar e uma voz que grita: meu pai, perdoa-os, meu pai, porque eles não sabem o que fazem. Ele cai de joelhos, chorando como uma criança. Cheguei tarde, Orontes. Meu rei está morto. Orontes o toma como a uma criança e o leva de volta gentilmente à montanha de lepra. Lá chegando, ele está sem sentidos, mas quando recobre a consciência, vê que as crianças choram ao seu redor. Todos temem a partida do médico dos infelizes, mas de repente ele abre muitos olhos, estende mãos nervosas e diz: meu Senhor, por que eu não te encontrei, meu Senhor? Eu tanto que vos busquei, meu Senhor, por que eu não te encontrei, meu Senhor? Agora eu sou um homem velho, doente, cansado, não tenho nada para vos oferecer. Artaban, eu recebi todas as tuas oferendas. Eu recebi o diamante, que era a lágrima do infinito, com que compraste víveres para os famintos. Eu recebi o rubi ensanguentado, com que salvaste a vida da criança. Eu recebi a pérola preciosa, com que devolveste a liberdade à mocinha. Artaban, não me encontraram aqueles que conviveram comigo, que me ouviram, mas não me aceitaram. Você me encontrou desde o princípio. Eu vim com você desde Machi, apontando o rumo na estrela. Estive com você no vale de lepra, minha mão nas tuas mãos, pensando ferida, limpando-as. Como podes dizer que não me encontrastes? Então ele disse: vede, Judite, vede, meu rei, vede que belo é o meu rei. Vem, Artaban, agora eu vou levar-te, para que você não se separe nunca mais de mim. A cabeça pendeu, e o seu escravo, que era também seu irmão, olhando lá longe o Gólgota, disse: vamos enterrá-lo ao sopé da montanha, onde está enterrado o seu rei. A história do quarto rei mago simboliza a caridade, simboliza aqueles que procuram Jesus e que vão de quebrada em quebrada a saber notícias suas, a buscá-lo, mas como não o encontram, resolvem trabalhar em seu nome para lhe oferecer um dia a pérola da paz, para lhe oferecer o rubi, para lhe oferecer o diamante dos seus serviços ao próximo, dos seus trabalhos aos seus irmãos. O quarto rei mago é a caridade, que tem a missão de chegar sempre depois de Jesus, porque tem a missão de receber os filhos do Calvário em seu nome. E foi por essa e outras razões que Allan Kardec, ao vislumbrar o reino imperecível do amor, colocou a sacrossanta doutrina espírita como base a caridade, por ser ela a flor luminífera que vai nos guiar pela vida até uma curiosa noite de Natal, quando no claro escuro do ir e do libertar-se, naquele momento nós ouviremos uma voz a nos chamar e nós lhe diremos: Senhor, quando foi, Senhor, que eu te servi? Por que, Senhor, eu não te encontrei? E essa voz nos dirá: bem-amado do meu Pai, que não te negaste a trabalhar comigo,
Vem, senta-te comigo. Vem, servo bom e fiel, para o reino do meu Pai. Feliz Natal.